Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia que nós hoje celebramos é uma liturgia simples, mas com um apelo muito forte. O apelo de nosso Senhor à conversão. O apelo de nosso Senhor à nossa mudança de vida. O apelo de nosso Senhor para que nós possamos escolhê-lo como razão das nossas vidas. Quando nós nos deparamos com esse texto do Evangelho segundo Lucas, tantas coisas se passam nas nossas cabeças. Renunciar, tomar a cruz, perder a vida. E são tantas ideias que surgem em nossa mente, que muitas vezes nos causa um certo medo, um certo receio de servir a Deus de um modo íntegro e total. Só que, para nossa alegria, nunca se ouviu dizer que alguém que buscasse servir a Deus de todo o coração ficasse decepcionado. Nunca se ouviu dizer que quem entregasse a vida, que quem entregou a vida a nosso Senhor se arrependeu de ter feito. Nunca se ouviu dizer que quem aprendeu a carregar a cruz todos os dias carregou o fardo sozinho. Então vejam, esse apelo de nosso Senhor na liturgia hoje é um apelo muito forte à conversão. Mas quando nos deparamos com essa mensagem da igreja a respeito de conversão, nós vemos que é algo que vai completamente à revelia daquilo que o mundo nos diz, daquilo que o mundo nos coloca a pensar e a viver. Nós saímos agora há pouco desse tempo do carnaval, onde as pessoas, elas vivem aquilo ali com a intensidade, como se o mundo fosse acabar. O carnaval passa, os problemas permanecem, são os mesmos ou maiores, a frustração e o esvaziamento, e quem sabe também o prejuízo, continuam e vêm da mesma forma. Por quê? Porque é importante que nós compreendamos que a vida do homem não é de modo algum uma vida só de diversão, de euforia, uma vida só de fazer coisas. Não. A vida do homem é também uma vida que deve ser vivida comedidamente, ou seja, uma vivência consciente, uma vivência com consciência daquilo que eu sou e do meu papel a desempenhar na vida. Observem que, quando nosso Senhor, Ele aqui no texto santo, Ele diz assim: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Nosso Senhor está dizendo que nem tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, a gente deve fazer. Que nem tudo aquilo que nós somos tentados a fazer, nós devemos fazer. É engraçado, mas aqui passa pela força de vontade. Eu, enquanto cristão, eu tenho que ter dentro de mim esse senso de julgar. Até aqui eu posso ir, aqui eu não posso trilhar. Eu vou até aqui, passar disso aqui eu não posso, porque se passar eu estou me condenando. Olha, eu sempre costumo dizer assim, para mim mesmo, nas minhas orações, no meu dia a dia, que Deus, nosso Senhor, sempre me protegeu. Sempre me protegeu para que eu não cometesse grandes pecados. De uma forma ou de outra, o Senhor sempre me protegeu. Talvez pela generosidade de lutar todos os dias para ser fiel. E das pouquíssimas vezes em que fui tentado
a cair em grande pecado, nosso Senhor sempre me protegeu, sempre me guardou, sempre me resguardou da maldade. Então, esse renunciar a si mesmo aqui, simplesmente consiste na gente compreender que temos que deixar de lado muitas coisas que não nos levarão ao céu, que não nos levarão até Deus. Tomar a cruz de cada dia consiste em quê? Consiste em assumir a minha condição e viver segundo a palavra do Evangelho. Consiste simplesmente em fazer com que eu reconheça quem eu sou e possa eu, com dignidade, assumir o meu papel que eu tenho a desempenhar na vida, de acordo com a palavra de Deus, e seguir a Cristo. O mais bonito disso tudo aqui é o seguimento de Jesus. Seguir a Cristo, seguir a Jesus aqui, consiste sim, minha gente, todos os dias, da gente fazer a escolha por Cristo, da gente escolher estar em Cristo, da gente escolher ter um coração bom, da gente escolher ser alguém do bem, da gente escolher praticar o bem, da gente escolher ser de verdade uma presença de Deus no meio dos homens. É sabido por nós todos que hoje em dia as pessoas, elas querem colocar o seguimento de Cristo em último plano, e nós não podemos de modo algum fazer assim. Não podemos colocar o seguimento de Cristo em último plano, não. Eu agora fui celebrar 2 batizados lá em São Sebastião e uma missa no Pacuí. E de lá voltei conversando com Armando Felipe a respeito da vida, a respeito de uma coisa, a respeito de outra. E eu pensava assim no meu coração: servir a Deus não é tão difícil, mas é preciso de verdade ter essa honestidade de querer fazer a coisa de verdade acontecer. Não é difícil colocar Deus em primeiro plano. É só a gente compreender que depois que a gente faz aquilo tudo que Deus nos pede, a gente pode viver tranquilamente, do jeito que Deus quer, e não vai nos pesar. Quando a gente tem essa consciência, não nos pesa ir à missa. Quando a gente tem essa consciência, não nos pesa rezar. Quando a gente tem essa consciência, não nos pesa trabalhar pelo reino. Quando a gente tem essa consciência, a gente se diverte tranquilamente, a gente passeia tranquilamente, a gente faz tudo com muita tranquilidade. Por quê? Porque a gente tem consciência de que seguimos a Cristo em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos. Porque somos de Deus, viemos de Deus e para Deus voltaremos. Só que vejam bem aqui, depois que Jesus diz assim: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Ele vai dizer uma coisa muito forte ainda no texto. E ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. O que ele quer dizer? Vai perder para o mundo, mas Deus vai ganhar. Vai perder para o mundo, mas vai ganhar para Deus. O perder a vida aqui é simplesmente o homem colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar na vida. Muitas vezes a gente se depara com muitas situações assim. O meu trabalho é a minha vida, o meu filho é a minha vida,
A minha família é a minha vida, a minha saúde. Só que a gente precisa entender que nada disso é a nossa vida. A nossa vida é Deus. Um filho a gente perde, um emprego a gente perde, o esposo, a esposa a gente perde. E a saúde a gente pode não tê-la, mas Deus é aquele que permanece. Eu lembro, tenho muito presente, não sei se minha mãe está assistindo, mas eu tenho muito presente no ano de 99, no mês de junho, São João, que é muito forte na nossa terra. Eu saí tanto, me diverti tanto, eu nunca gostei de comer, né? Comer sempre foi um peso para mim. E peguei pneumonia. E lembro que fiquei com pneumonia vários dias em cima da cama e escutei minha mãe comentando com uma pessoa, uma amiga dela, assim: meu Deus, logo esse meu filho que é a minha vida, né? E aí aquilo entrou na minha cabeça e eu disse, tinha o quê? Tinha 17 anos na época. Minha mãe não entendeu nada, né? Porque se eu faltasse, como veio faltar a minha irmã depois, como faltou meu pai agora. Então veja, a nossa vida não pode ser alguém, não pode ser algo. A nossa vida é Deus. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz aqui assim: quem quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. Nosso Senhor está dizendo assim: quem quiser ser dele vai ter que renunciar às coisas do mundo e colocá-lo sempre em primeiro plano. Em primeiro plano quer dizer que eu coloco Deus em primeiro lugar quando eu assumo o meu trabalho todos os dias, porque foi Deus quem me deu. Eu coloco Deus em primeiro plano quando eu sou uma boa mãe, um bom pai, justo, que corrige, que ama, que zela. Eu coloco Deus em primeiro plano quando eu sou fiel à minha esposa, o meu esposo. Eu coloco Deus em primeiro plano quando eu luto contra o vício, quando a minha vida não é só diversão. Eu coloco Deus em primeiro plano quando eu tenho projetos e luto para executá-lo na minha vida. Eu coloco Deus em primeiro plano quando eu primo pela honestidade, pela dignidade. Eu coloco Deus em primeiro plano quando eu de verdade tenho um compromisso com a Santa Mãe Igreja, com a Eucaristia, com o batismo que um dia eu recebi. Eu coloco Deus em primeiro plano quando eu consigo compreender que sem Deus eu sou nada. Eu coloco Deus em primeiro plano quando eu consigo entender que Ele é o tudo da minha vida. Então ontem, como eu dizia a vocês, com muita dignidade, de uma forma breve, porque ainda estou meio afônico, mas hoje já estou podendo falar melhor um pouquinho. Eu dizia a vocês ontem e volto a dizer hoje: viva esse tempo da quaresma, essa quaresma desse ano de 2023, como se fosse a última quaresma da sua vida. Reze, pratique caridade, faça penitência, jejue, faça abstinência de carne, faça o que a igreja pede. Seja dócil à igreja. Faça aquilo que o Senhor, o bom Deus, pede. De tal modo que, quando a gente um dia chegar diante de Deus, a gente se salve, não porque fizemos coisas extraordinárias, mas simplesmente porque fizemos tudo o que deveríamos fazer. E quem nos diz o que devemos fazer é a Santa Mãe Igreja. Vamos ficar de pé.